Impostômetro, que mostra quanto o brasileiro paga de tributos no ano, registra a primeira queda na arrecadação desde a criação da ferramenta em 2005. Os dados são da Associação Comercial de São Paulo. Isso é reflexo da pandemia e a conta começou a ser paga pelo consumidor. Segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, os brasileiros pagaram de tributos ano passado 2 trilhões 57 bilhões 746 milhões 503.833 reais para os governos federal, estadual e municipal. Apesar de um montante desse, houve uma queda na arrecadação de 18% em comparação a 2019, a primeira registrada desde 2005, quando essa ferramenta foi criada. E isso se deve à baixa atividade econômica do país por conta da pandemia, fechamentos de empresas e decretos de lockdown. Uma vez que você tem menos arrecadação, é porque você teve menos atividades e menos serviços, mercadorias e produtos foram tributados. Quais são as implicações dessa queda? O poder público ele tem menos recurso disponível agora para investir nos serviços que é destinado à população. Como essa queda, o objetivo do imposto é promover, devolver à sociedade através de alguns serviços, isso prejudica toda essa dinâmica das prestações de serviços públicos. Enquanto houve queda na arrecadação ano passado, o governo do estado aumentou a carga tributária de diversos setores que têm a cobrança de ICMS. E com isso, vários produtos ficaram mais caros, como a carne, o leite e o trigo, refletindo diretamente na mesa do consumidor. Os governos não podem querer suprir essa queda aumentando impostos, né? A melhor alternativa para suprir essa queda não é o aumento de alíquotas de impostos, e sim, de repente, cortes de gastos e outras estratégias para que consiga suprir essa deficiência. Especialista em administração pública reforça a necessidade de mudanças na forma de tributação. A gente tem um apetite do governante de aumentar cada vez mais essa arrecadação de imposto na contramão do seu próprio discurso, em que a economia não seria afetada. Então, está sendo afetado e a gente não pode pagar essa conta. Rafael dos Anjos destaca que é preciso reduzir a alíquota tributária para dinamizar a economia. O que a gente precisa pensar nesse momento são reduções de alíquota e não aumento de alíquota, inclusive até facilitar o pagamento desses impostos por meio de parcelamentos, porque a população foi afetada, perdeu renda, perdeu emprego, está lutando para poder conseguir colocar comida em casa e a gente vem querer passar essa conta para o cidadão, isso não está certo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Apesar do governo do estado ter recuado na quarta-feira em relação ao aumento da cobrança do ICMS para alimentos e remédios genéricos, o reajuste continua para os demais produtos anunciados. Agora, ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís? André, foi a primeira queda, o primeiro registro de queda de arrecadação de impostos desde 2005. E eu vou conversar agora com o Otton Castrichini, que é coordenador da ADESG. Otton, esse pode ser um reflexo da pandemia? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Certamente foi um reflexo da pandemia. Toda situação de calamidade ou de emergência traz essa queda na arrecadação porque prejudica o exercício da atividade econômica. E, em virtude disso, o ordenamento jurídico brasileiro já sempre ofereceu vários mecanismos de excepcionalidades. A Lei de Responsabilidade Fiscal traz esses mecanismos de exceção também. E, além desses já existentes, ao longo de 2020, várias outras formas de flexibilização do regime fiscal, das chamadas regras de gestão fiscal responsável, foram aprovadas. 2 exemplos, a Emenda Constitucional do Orçamento de Guerra e a Lei Complementar número 173. Elas trouxeram flexibilizações na execução orçamentária, em termos de endividamento, questões de garantias de dívidas dos estados e dos municípios com a União foram também flexibilizadas. A Lei Complementar 173, inclusive, trouxe o repasse
de 60 bilhões de reais da União aos estados e aos municípios. E para dar um exemplo, Ribeirão Preto recebeu 153 milhões de reais, dos quais 143 milhões de transferências correntes foram da União. Ou seja, a queda de arrecadação aconteceu, os mecanismos excepcionais foram utilizados, outros foram criados justamente para repor esses desfalques que os entes subnacionais, estados e municípios tiveram. Ainda nessa queda de arrecadação, pode sobrar alguma conta para quem não deve? Quem que paga essa conta agora? Nesses contextos, quem sempre acaba pagando a conta é quando acontece flexibilização das normas de gestão fiscal responsável, quando começa a acontecer contexto de endividamento, tudo isso gera um ciclo vicioso que demanda solavancos, né, que precisam ser repostos por mecanismos de aumento da carga tributária. E quem acaba pagando a conta na ponta da linha é a população, como nós estamos vivendo no atual contexto. Os prefeitos, que reclamam com razão por ficar com a menor fatia dos impostos, deveriam ser os mais preocupados com o impacto que a quarentena trará para os cofres públicos. Com certeza. E outra questão a ser destacada do ponto de vista do direito financeiro é que também os repasses do Fundo de Participação dos municípios, que representa uma das principais fontes de receita para os municípios, ele também caiu em virtude da queda de arrecadação. A queda de repasse do Fundo de Participação dos municípios foi de 7% em 2020. E toda essa situação ocorre pelo contexto de trava, de restrição da atividade econômica e comercial. Ou seja, se houver um prolongamento dessa situação de quarentena, dessas medidas que são colocadas de maneira intempestivas pelo governador do estado, nesse momento, inclusive, está acontecendo o anúncio da revisão do Plano São Paulo, ou seja, se esse contexto continuar a acontecer no estado, no país, de quarentena, restrição absoluta da atividade econômica, nós viveremos um agravamento dessa situação em 2021. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto com você no estúdio, André Costa. Obrigado, Thaís Mantuani. Até já.